Olá, queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal Roseli França Terapias Integrativas. Eu sou a terapeuta Roseli França. Hoje estou aqui para fazer uma reflexão sobre a ressurreição de Cristo, ressurreição de Jesus. E eu quero começar fazendo uma ênfase no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não podem entendê-las porque elas se decidem espiritualmente. Então tem muitas coisas que a gente lê na Bíblia e que, se não for discernido espiritualmente, a gente quer ver de forma literal, essas coisas nunca se cumprem. Então tem que ser lida de forma espiritual e não de forma literal. Então, no dia... Deixa eu ver aqui o dia 5 de abril, né? No dia 5 de abril, é um domingo, e está sendo comemorado a ressurreição de Cristo. É o primeiro domingo de abril. E nesse momento eu quero entrar em momentos de reflexão com vocês sobre quando Cristo morreu no madeiro. Ele abriu o caminho e a porta do Espírito para revogar e ressuscitar os espíritos que morreram sem conhecer a Deus. Eram os espíritos que estavam em prisão e não podiam voltar ao âmago do Pai, ao reino espiritual. Jesus preparou-vos lugar e ressuscitou-os no Espírito todos aqueles que foram revogados. E após ele revogar aqueles espíritos em prisão, ele estendeu a salvação e o direito de serem justificados e ressuscitar em vida. Isto é, ressuscitar no espírito, mesmo estando vivo no corpo físico, e viver em novidade de vida. Ressuscitar em vida é despir-se das ações do ego, das trevas e da carne, que nos levam para a destruição. Nos despirmos das obras da carne e nos revestirmos nas armaduras de Deus. Então, quando Cristo morreu no madeiro, primeiro ele revogou as primícias, as pessoas que haviam morrido no espírito e também no corpo físico, antes da vinda dele. São aquelas pessoas que não conheceram a verdade e morreram sem conhecer as boas novas que Cristo veio nos mostrar. Então, desde a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden, muitos foram caindo da presença de Deus e foram vivendo em suas próprias concupiscências da carne, né? E muitos morreram sem conhecer a verdade. Então, Jesus, quando morreu, ressuscitou primeiro as primícias, que era o espírito daqueles que haviam morrido no corpo físico, mas também estavam mortos espiritualmente. Então ele ressuscitou os mortos de espírito, não no corpo físico. E estendeu assim a salvação também a todos que estavam vivos ali quando ele morreu no madeiro. E cada um de nós também que estamos vivos aqui hoje, comemorando a ressurreição de Cristo, podemos ressuscitar no Espírito mesmo estando em vidas, vivo no corpo físico, se despindo da velha imagem do pecado e nos permitir a entrar no reino de amor e luz. Entrar no reino de Cristo,
mesmo vivendo essa experiência humana aqui na Terra. É possível? É possível. É possível viver um novo céu e uma nova terra, mesmo estando vivos aqui, que é um novo estado de consciência e manifestar as novidades de vida que Cristo nos preparou. Nós podemos fazer isso aqui em vida. E hoje podemos ressuscitar em vida, que é a nossa reconciliação com Ele. E Ele ofereceu a salvação a todos quantos a receberem. Hoje, no dia da Páscoa, é a celebração cristã da ressurreição de Jesus Cristo, simbolizando a vitória da vida sobre a morte. A esperança e a renovação originada do hebraico se chama Pessa, que é a palavra Páscoa, significa passagem. No hebraico se lê Pessa. É celebrada a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. E no cristianismo é a passagem da morte para a vida. É tempo de perdão, reflexão e união familiar. A ressurreição de Deus em nós, de Jesus em nós, mostra uma nova história, mostra que Ele veio nos mostrar o caminho a seguir. Antes de Cristo vir, era trevas interior e exterior. O povo que vivia sem a luz de Deus, sem a luz divina, estava em trevas tanto no seu interior, na alma, quanto no espírito e quanto também no mundo exterior. Então, antes dele era trevas interior e exterior. E após a ele, a luz removeu a escuridão do vazio interior que estava dentro do ser humano. Quantos de nós já passamos pela escuridão da alma, né? Por uma depressão, por luto, por tristezas que é só Deus que preenche o coração, que pode limpar essas tristezas. É só o amor divino em nós que pode nos purificar. E esse processo de escuridão é quando estamos longe da direção divina. Jesus disse: os que têm sede, venham a mim e beba, e nunca mais passarão sede, sede espiritual. As palavras têm poder. O que estamos declarando para nós mesmos que nos impede de receber as bênçãos. O que estamos a priorizar antes de priorizar a Deus. Abraão, antes de priorizar a Deus, fez coisas abomináveis nas suas próprias intenções. Mas Deus mostrou o caminho a seguir e mesmo assim ele duvidou e só alcançou as bênçãos quando ouviu a voz de Deus. As bênçãos de Deus não foram negadas a nenhum de nós. Elas estão alcançáveis para quem o aceitar. Quando obedecemos à direção que o Mestre Jesus veio nos ensinar, isso é, andar com Deus, é sair da velha terra, que é um estado de consciência, de trevas interiores e também exterior, e seguir a direção divina para viver o novo. E hoje podemos ressuscitar em vida se deixar Jesus ressuscitar em nossos corações,
todos os dias da nossa vida. Jesus explicou aos fariseus que o reino dos céus não pode ser localizado fisicamente. Então a gente não pode dizer ei-lo aqui, ei-lo ali, porque Deus está dentro de cada um de vós. Quando andamos em espírito, que é a comunhão com Deus, nós manifestamos o reino de Deus em nós. Quando você ouve a voz de Deus em seu coração, você abre a porta para Deus começar a agir na sua vida. As bênçãos de Deus não foram negadas a nenhum de nós, e elas estão depositadas no coração de Deus. Deus age no coração do homem quando deixamos ele falar mais alto que o nosso ego. O reino de Deus não é visto com aparência exterior. Lucas 17, capítulo 20 e 21 diz: o reino de Deus não vem com aparência exterior ou visível. Viver em obediência a Deus é seguir o caminho das bênçãos que Deus prometeu para nós. Quando eu ouço a voz de Deus, o meu coração se enche de amor, de paz, de alegria, de confiança e esperança. E é isso que precisamos para viver um mundo melhor. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13, escrito está, pelo apóstolo Paulo, e diz assim: Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ele quem nos transportou das trevas? Deus nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor, para o reino de Jesus, o Filho do seu amor. E o contexto destaca a ação de Deus em resgatar o ser humano da escuridão do pecado para trazê-lo para o reino de luz, perdão e amor. A salvação que Cristo veio nos oferecer é uma transferência de reino. E Ele veio nos mostrar o caminho para encontrarmos essas bênçãos. E eu quero ler um capítulo do meu livro, Os Segredos do Éden, que está no capítulo 10, que fala do chamado de Deus na vida de Abraão. Por que eu estou a enfatizar sobre o chamado de Deus a Abraão hoje? Porque Cristo veio nos mostrar o caminho. Antigamente, quando não tínhamos a luz, a direção divina, andávamos em trevas. E às vezes os nossos planos, que não são os planos de Deus, não dão certo. Então muitas vezes vem a frustração. Então eu vou ler aqui. Então a obediência e o chamado divino a Abraão. Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu lhe mostrarei. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. E creu Abraão no Senhor, e isso lhes foi imputado por justiça. Gênesis 15, 6. A jornada de Abraão não começa com um mapa, mas com uma palavra divina. É o símbolo do chamado espiritual que todos recebemos em algum momento da vida. Um chamado para sair do conhecido, romper com padrões antigos e confiar no invisível. O que é confiar no invisível? É confiar nas promessas de Deus, mesmo sem ainda nós vermos para crer. Mas precisamos crer para ver, crer para manifestar, crer, obedecer e seguir o caminho que Deus nos mostra, a direção divina que Ele nos dá.
Abraão representa a fé em movimento. Mesmo sem saber o destino, ele se torna o pai da fé, porque aceitou andar com Deus, mesmo sem ter todas as respostas. O chamado começa com uma separação. Saia da tua terra. A terra representa o que é confortável, familiar e previsível. Antes de Deus mostrar algo novo, Ele nos convida a largar o velho. Isso pode significar desapegar de crenças limitantes, romper com ciclos de dores herdados, sair dos ambientes que não alimentam mais o espírito. Abraão deixou a zona de conforto para viver o propósito, e essa é a maior lição de fé. A fé não é entender, a fé é obedecer. Abraão não teve todos os detalhes, ele teve uma direção. Isso nos ensina que a fé verdadeira é a confiança ativa. Não é a passividade esperando que tudo fique claro, mas é dar os passos mesmo quando o caminho parece invisível. A fé cura o medo, a fé desfaz a dúvida, a fé nos reposiciona no centro da vontade de Deus. A obediência que gera a aliança. Deus faz aliança com quem obedece. Abraão obedece e Deus lhe prometeu descendência, terra, propósito e bênção. A obediência não é controle, ela é uma resposta de amor, confiança e chamado de Deus. Eu quero também enfatizar que todo novo ciclo começa com um chamado interior. Fé é se mover mesmo sem mapa, confiando na voz do Espírito Santo de Deus. E obediência espiritual abre portas invisíveis, abre portas aonde não há portas. Eu quero te convidar para uma dinâmica neste momento. Silencie a sua mente e pergunte a Deus: qual parte da minha vida ainda precisa ser mudada? Qual parte da minha vida ainda está presa à velha terra? Escreva o que precisa deixar para trás e ore com fé. Eu confio na tua direção, mesmo sem ver o final. Eu digo sim ao teu chamado e caminho pela fé e não pela vista. Sou herdeira das promessas que vêm da obediência. O que Deus tem para mim além do que eu posso ver, minha fé constrói o caminho e eu digo em obediência ao chamado da minha alma. Eu sigo em obediência ao chamado da minha alma. Abraão, quando não acreditou nas promessas de Deus, ele andou nos seus próprios conceitos, fez coisas que lhe causaram decepções, que lhe causaram consequências, né? Porque ele achava que nunca iria se cumprir as promessas de Deus. Mas quando ele resolveu obedecer à voz de Deus, ele alcançou promessas. E assim somos nós. Muitas vezes temos projetos que às vezes não é o caminho que Deus tem para nós, às vezes não é a direção que Deus nos deu e tentamos fazer tudo do nosso jeito. E chega lá na frente, acaba se frustrando, porque não pedimos direção divina. Mas quando nós colocamos a nossa vida
na direção do Pai, entregamos o nosso caminho ao Senhor, confiamos nele, Ele é que nos mostra o caminho a seguir. E quando nós entregamos o nosso caminho, confiamos, obedecemos e temos esperança, nós manifestamos o novo de Deus em nossas vidas. Que hoje possamos guardar essas palavras e deixar germinar em nossos corações, e que possamos viver em paz, amor e união e em obediência. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E sacrificar é a gente fazer as coisas conforme a gente quer, sem a direção de Deus. E quando nós obedecemos, a gente é guiado pelo Espírito Santo de verdade. E quando você é guiado pelo Espírito Santo de verdade, não tem como seus planos não dar certo, né? Não tem frustração e tudo vira bênção. Essa é a reflexão que eu entrego a vocês nesse dia. Deus abençoe a todos.